Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. Quero convidar você para meditar comigo na palavra de Deus nesta feita sobre o seguinte tema: bênção ou maldição? O que você vai escolher para a sua vida? Para tanto, gostaria que você verificasse comigo a leitura no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, capítulo de número 11, versículos 26, 27 e 28. Assim diz a palavra do Senhor: Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Temos dito que a palavra de Deus é a verdade absoluta, é a revelação de Deus para nós, os seres humanos. Todos quantos quiserem agradar a Deus precisam obedecê-la, cumpri-la, praticá-la. No texto que lemos, Deus fala ao povo de Israel, o seu povo no Antigo Testamento, e deixa eles cientes de que eles poderiam gozar, desfrutar e ter em suas vidas a bênção ou a maldição. Bênção é definida como ato de benzer ou de abençoar. É graça divina, significa tudo aquilo que traz ventura ou felicidade aos seres humanos. A maldição, por outro lado, significa ato ou efeito de maldizer ou de amaldiçoar. Significa praga, infortúnio, desgraça. É tudo aquilo que causa infelicidade ao ser humano. Deus coloca diante de Israel a possibilidade clara de eles escolherem a bênção ou a maldição. Ambas as escolhas, qualquer uma das escolhas, trariam a eles resultados, consequências ou frutos. Nós podemos afirmar, observando biblicamente diversos textos das Sagradas Escrituras, que existem condições, situações nas quais as pessoas estão debaixo de maldição. A escolha é feita por atitudes, por pensamentos, por obras, por ações. Entram embaixo de maldição ou permanecem embaixo da bênção ou sob a bênção. Algumas condições, algumas circunstâncias em que pessoas estão debaixo de maldição. A primeira delas que queremos comentar aqui é a desobediência a Deus. Quando alguém não obedece a Deus ou a sua palavra, esta pessoa está debaixo de maldição, está sob maldição. Nós lemos o texto no início de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 a 28, e agora eu quero citar ou lembrar o texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 2 e versículo 15. No capítulo 28 de Deuteronômio, Deus profere a Israel tanto bênçãos quanto maldições. E todas as sequências, ou de bênçãos ou de maldições, estão atreladas a alguns princípios. Ou seja, fazendo aqueles princípios, o povo gozaria ou desfrutaria ou de bênção ou de maldição. No versículo 2 do capítulo 28 de Deuteronômio, assim está escrito nas Escrituras Sagradas: E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A partir daí do versículo 2, Deus vai citar inúmeras bênçãos, todas elas condicionadas a ouvir a Deus, a dar ouvidos ao Senhor, a obedecer ao Senhor. Ou seja, as bênçãos só viriam se o povo obedecesse ou ouvisse a voz do Senhor. No versículo 15 está dito: Será, porém, que se não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. A partir daí do versículo de número 15, Deus vai proferir várias maldições, todas elas condicionadas ao fato de não ouvirem a Deus ou de desobedecerem a Deus. Ou seja, quando alguém desobedece a Deus, ele está debaixo de maldição. Uma segunda circunstância em que uma pessoa se encontra debaixo de maldição
é quando essa pessoa é uma pessoa ímpia. Quando lemos Provérbios capítulo 3, versículo de número 33, a Bíblia declara da seguinte forma: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo abençoará. O princípio ensinado ali é que aqueles que são ímpios, a palavra ímpio significa descrente, incrédulo, perverso, mau. As pessoas que são ímpias, elas têm, por permissão de Deus, maldições que têm acesso à sua casa, à sua vida, à sua habitação e, por assim dizer, à sua família. Uma terceira condição na qual uma pessoa está debaixo de maldição é quando ela procura o mal. Quando lemos Salmos de número 109, versículo 17, assim está escrito: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Quando lemos Provérbios capítulo 26, versículo 2, está escrito assim: como ao pássaro vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Este texto de Provérbios 26, 2 é bem claro. Não existe maldição sem causa. Tudo tem uma origem, tudo tem um nascedouro. Quando se procura o mal virá sobre este que o está procurando. Uma quarta situação em que uma pessoa está debaixo de maldição, e biblicamente podemos afirmar isto, é quando essa pessoa usa de forma mal, ou usa mal a sua língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 21, versículo 23, as escrituras dizem assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Existem pessoas que estão passando por problemas e situações difíceis só porque não guardaram a sua língua, não mantiveram a sua boca fechada. Uma quinta situação em que as pessoas se colocam debaixo de maldição é não crer em Jesus, o Filho de Deus. Quando lemos João capítulo 3, versículo 36, a Bíblia declara da seguinte forma: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Crer significa acreditar, ter fé, ter crença, ter por certo ou por verdadeiro. Aqui, crer segundo as Escrituras implica em aceitar e receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. A ira de Deus aqui se refere a toda condenação, ou julgamento ou juízo de Deus sobre toda prática ímpia, pecaminosa e de desobediência a Ele. A Bíblia está afirmando que aquele que não crer em Jesus está debaixo de maldição, porque a ira de Deus sobre ele permanece. No mesmo capítulo 3 de João, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só não irá perecer, só irá desfrutar da vida eterna aquele que crer em Jesus, o Filho de Deus. Por estas razões, uma pessoa se coloca debaixo de maldição. Se você está em alguma situação difícil e julga isto como maldição, eu quero encerrar aqui dizendo as palavras que estão na Bíblia Sagrada, no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2. Deus, o nosso Deus, tem o poder de converter, de transformar a maldição em bênção. Ele tem esse poder e quer fazer isto na sua vida, se for necessário, se for o caso. Procure estar fora destas situações. Procure obedecer a Deus e a bênção virá sobre você e alcançará a sua vida, como prediz a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você.